Nesse vídeo então, moçada, vocês vão ver a diferença entre um gerador real e um gerador ideal. Vai ver também como é que a gente chama a DDP, a diferença de potencial entre dois terminais ali, entre os dois terminais do nosso gerador, quando ele não é percorrido por corrente elétrica nenhuma, tá legal? Essa é a aula de número 2, né, professor? Isso, dessa playlist sensacional que a gente está fazendo aqui sobre geradores elétricos. Nessa aula de número 2, eu já ia, tá? Começar os cálculos, sabe, do estudo dessa matéria, mas resolvi passar mais conceito, mais teoria para vocês. Eu não posso deixar de falar isso, não tem como, tá? Então, se você quer ver só os cálculos, avança para a aula 3, valeu? Bem, elementos que caracterizam um gerador. Bom, quando um gerador não é percorrido por corrente elétrica, ou seja, finge que tu acabou de comprar uma pilha, foi ali que o professor comprei uma pilha, isso eu não tirei nem da embalagem, não. Davi, entre os terminais dessa pilha, existe uma diferença de potencial. Existe. E vai estar escrito nela. Vem escrito nela? Bem, no caso da pilha, vem um sinalzinho de mais, um sinalzinho de menos, e vem escrito 1,5V, 1,5 volt, né, pessoal? Isso, tá? Pode ser pilha palito ou não, vai estar escrito 1,5 volts. Dependendo da bateria, vai estar escrito 4,2, 4,5, 9 volts, aquela pequenininha assim, retangular, né, pessoal? Isso, tá? Então, quando um gerador não é percorrido por corrente elétrica, existe entre seus terminais uma diferença de potencial. Ponto. Beleza, professor. Como é que a gente chama essa diferença de potencial? Você vai chamar de tensão e vazio. É mais comum em nível superior, tá? No ensino médio, no teu livro, na tua mochila, provavelmente vai estar assim. Força eletromotriz, né, professor? Isso, tá? Então, a força eletromotriz, ou FEM, que é como a gente... Pra gente não ficar escrevendo esse troço o tempo todo por extenso, eu vou botar assim, ó, FEM, tá? Então, a partir da aula de número 3, quando aparecer FEM, você já sabe que é a força eletromotriz, tá? Bom, então a FEM do gerador, a sua força eletromotriz, nada mais é do que a DDP que nós temos em seus terminais quando ele não está sendo utilizado para nada, né, pessoal? Isso, tá bom? Não está sendo percorrido por corrente elétrica, tá bom? Bem, o símbolo é um Ezinho, pode ser que no teu livro ou na tua apostila esteja o epsilonzinho assim, tá? Tem problema não, né, pessoal? Não, acho até que vai estar assim, que é mais comum. Na maioria dos autores é mais comum colocar esse epsilonzinho aqui, tá? Davi, cara, você é rebelde. Eu boto esse E aqui mesmo, tá? Então esse E representa ali pra gente, tá? Simboliza ali pra gente a força, a FEM, a força eletromotriz do gerador. Professor, esse negócio de força eletromotriz tem alguma relação com força que a gente vê lá em Leis de Newton, aquela danação toda? Não. É um nome, pessoal, que é incorreto. Mas por questões históricas deixaram essas roças assim mesmo, né? Isso. O certo é a DDP, tá? Quando o gerador não está sendo percorrido por corrente nenhuma, ele tem uma DDP nos seus terminais. E quando ele está sendo percorrido por corrente, ele vai ter uma DDP diferente em seus terminais. Isso acontece com todo gerador real, né, pessoal? Isso. Sacou? Mas, por questões históricas, quando nos primórdios da descoberta da eletricidade chamaram de força eletromotriz, pegou, ficou até hoje, pessoal, ficou. Tá legal? Fiquem chateados não. Bom, entretanto, ao ser percorrido por corrente elétrica, a DDP, a diferença de potencial U, entre os terminais de um gerador, torna-se menor do que é. Ou seja, se eu tenho um gerador real de 9 volts, tirei ele da caixa, peguei, eu vou mostrar isso hoje para vocês, tá? No final da aula, eu vou mostrar isso na prática. Vou fazer um experimento para vocês verem isso. Você não esquece mais. Você tirou ele na embalagem, pegou ele, está escrito 9 volts, legal. Você pegou um multímetro, botou ali para medir quantos volts tem, botou um terminal aqui, botou o outro ali, o multímetro está mostrando 9 volts. Tudo bem. Quando você liga esse gerador num carrinho de controle remoto e ele começa a funcionar, né, professor? Isso. Se você fizer o mesmo experimento e pegar o mesmo multímetro e ligar nos seus terminais, você vai encontrar um valor menor que 9 volts. É, professor? É. Sempre, Davi. Sempre. Sem exceção, sem exceção. Beleza? Bom, isso falando de um gerador real, que é aquele que existe no mundo real, né, professor? Isso. O gerador ideal, já eu falo dele para vocês, tá bom? Então, isso, um gerador real sempre vai ser desse jeito. Então, é claro que os melhores geradores são aqueles que têm uma diferença entre o valor dele não percorrido por corrente elétrica e o valor percorrido por corrente elétrica muito pequena.
Professor, era 9, caiu para 8,5. Oh, beleza. Professor, era 9, caiu para 5. Não, tá bom não, cara. Deu para entender? A queda, a gente chama isso de queda de tensão. Queda de tensão pequena, bom, gerador com qualidade boa, né, professor? Tá? Bom, então vamos lá. Entretanto, se percorrido por corrente elétrica, DDP, aí a gente já está chamando aqui de DDPU, lembra lá da primeira lei de Ohm, né, professor? Isso, aquela, tá? Que a gente vê lá em eletrodinâmica e coisa e tal. Mesmo o dali, né, professor? Isso. Entre os terminais de um gerador, torna-se menor que é. Isso acontece devido à sua resistência interna, que a gente simboliza aqui como R minúsculo. Esse R minúsculo é a resistência interna do gerador. O R maiúsculo vai ser um resistor qualquer, uma lâmpada, um resistor que ele está alimentando ali, tá? Então Rzinho sempre está representando, não é qualquer resistência. Não, pessoal, é que eu tô com vontade. Não, é a resistência interna do gerador, tá ok? Então isso acontece devido à sua resistência interna. Isso significa, opção 1, que o fabricante colocou um resistor ali dentro, colocou uma resistência interna dentro do gerador, e é esse Rzinho, ou significa que essa resistência interna, opção 2, significa que essa resistência interna foi gerada devido aos materiais dos quais o gerador foi feito. Opção 2, professor, acho que a 2 está melhor. Sim, você está certa. Opção 2, não existe condutor perfeito. Não, né, professor? Não. Por mais que você selecione os materiais que você vai utilizar na hora que você for fazer aquela bateria, por mais que você procure uma pureza melhor, enfim, por mais que você tente, não vai ser ideal nunca, né, professor? Não. Então, quando passar corrente elétrica por dentro dele, meu amigo, é tipo esfregar uma mão na outra, né, professor? Vai gerar aquecimento, vai. Efeito Joule, sim. E quanto maior o efeito Joule, maior vai ser aquela energia que estava, energia química, né? Que ao invés de ser 100% transformada em energia elétrica, se transformou em calor. É o que a gente não quer, né, professor? Não. Então, os geradores, pessoal, eles sempre vão esquentar um pouco. Talvez você já tenha sentido isso no teu celular quando você está jogando ou fazendo muitas coisas com ele ao mesmo tempo. Há um aquecimento, né, professor? Isso, dos componentes de que ele é feito. Corrente está passando, vai gerar esse aquecimento. Isso acontece com todos os geradores. O ideal é você minimizar isso ao máximo, utilizando com bons condutores, né, professor? Isso. Quanto melhor o condutor, não existe condutor perfeito, mas quanto melhor ele for, cara, poxa vida, menos aquecimento eu vou ter, menos efeito Joule eu vou ter, menos dissipação de energia eu vou ter. Sim, praticamente toda a energia química gerada vai ser transformada em energia elétrica e um bocadinho, um tico-tico vai virar calor. Sim, a ideia é essa, tá? Bom, ou seja, resistência própria dos materiais de que ele é composto, certo? Dito isto, pessoal, vem para cá para vocês aprenderem o símbolo do gerador. Ninguém precisa ficar desenhando uma pilha ou ficar desenhando uma bateria. Existe um símbolo para isso. Esse é o símbolo do gerador, de um gerador de corrente contínua, de tensão contínua, tá? Que é o que a gente está estudando, né? Isso, geradores químicos, pilhas e baterias, conforme eu tinha falado para vocês na aula de número 1. Tá? Então esse aqui é o símbolo entre os dois terminais A e B, que são os terminais, né, professor? Isso, A e B. Entre esses dois terminais eu tenho a resistência interna, que agora vocês já sabem que não é um resistor que alguém enfiou ali dentro, né, professor? Não, é a resistência dos materiais dos quais eles são feitos, né, professor? Isso, que vai dar um total ali pra gente, vai informar um valor pra gente, tá? Vocês já sabem que é a nossa força eletromotriz, que é a DDP nos seus terminais entre A e B. E já sabem também que se esse cara não estiver sendo utilizado para nada, né, professor? Isso, esse E aqui vai ter um valor. Quando eu meter uma lâmpada aqui e botar ela para funcionar, este valor aqui vai diminuir, vai cair para um valor menor, tá? Bom, num caso ideal, o que é um caso ideal? Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Na física, é comum a gente entender primeiro um caso ideal de algum fenômeno físico, algum fenômeno, né, que a gente está tentando explicar do funcionamento da natureza. Às vezes, é melhor, sabe, você pensar assim, deixa eu pensar num caso ideal. E a partir do domínio do caso ideal, aí você vai colocando elementos reais. E aí a coisa vai ficando mais difícil, né, professor? Isso. Mas você está partindo de um caso ideal, que seria o mais fácil possível, e indo aos poucos, caminhando aí, evoluindo, tá?
Num gerador ideal, essa força eletromotriz aqui e essa tensão aqui, com ele em funcionamento ou não, ela permanece a mesma. Ou seja, naquele gerador que existe só no campo das nossas ideias, né, professor? Isso. Tu vai fazer uma questão. A questão está dizendo assim, o gerador ideal, aí tu, opa, o E e o U são iguais. São. Não existe queda de tensão. Não. Coisas que você não pode sair dessa aula sem anotar, sem ter captado, sem saber, tá? A primeira coisa é que força eletromotriz não tem nada a ver com força. A FEM de um gerador é a diferença de potencial nos terminais dele quando ele não é percorrido por corrente elétrica. Ponto. Segunda coisa, quando você liga esse gerador para alimentar alguma coisa, algum circuito elétrico, ele vai ter uma tensão U em seus terminais que vai ser menor do que é. E vocês vão ver isso na prática hoje nesse vídeo, tá? Terceira coisa, existe dentro do gerador uma resistência interna gerada pelos materiais do qual ele vai ver. Não tem um resistor de verdade ali, não. A resistência devido aos materiais do qual ele é feito. Beleza. Isso vai aparecer na equação do gerador na aula de número 3. Tá? Quarto, existe um símbolo para o gerador. E esse símbolo é sempre um resistor Rzinho, um gerador real, né? Resistor Rzinho, tá? Uma barrinha menor e uma maior. Na barrinha menor, sinal de menos, na barrinha maior, sinal de mais. Sempre menos na menor, mais na maior. Rzinho e resistência interna e força eletromotriz. Ponto final. Se o gerador for ideal, não for real. Se ele for ideal, existe apenas no campo aqui das ideias, né, professor? Isso significa que não existe queda de tensão dentro dele. Então, se ele estiver desligado, dentro do pacote, embalado ou alimentando uma lâmpada, não tem problema. Esse E aqui e esse U aqui permanecem idênticos. Senão, esse U aqui ele vai diminuir. E esse valor que você tinha antes, que, exemplo, era 9 volts, vai cair para 8, para 7, enfim, vai diminuir, tá? Presta muita atenção aqui. Aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Qual é o sentido da corrente elétrica no gerador? Tá bem aqui, ó. Lembre-se que a física trabalha com o sentido convencional da corrente elétrica. Ou seja, como se cargas positivas estivessem em movimento. Logo, dentro do gerador, o sentido da corrente elétrica é do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, é como se os prótons estivessem sendo atraídos para cá, mais com menos, né, professor? Isso. E ali é como se os prótons estivessem sendo repelidos para ir adiante, continuar em movimento e alimentar o circuito que ele está ligado. Sim, a ideia é essa. Não tem diferença nenhuma no caso real, tá? O sentido real da corrente elétrica não é esse. Não, professor. Não, é o contrário. É entrando no positivo e saindo no negativo. Sentido ideal, que é o que a física trabalha. Entra no negativo e sai no positivo, tá? Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Se o gerador é ideal, o U e o E tem que ser iguais. Tem. Não tem queda de tensão? Não. Significa, professor, que não existe resistência interna? Não, não existe. Porque é por causa da resistência interna que tem essa queda de tensão. É mesmo, professor? É, cara. É por causa dela. Se por um acaso você usa materiais ruins, pobres, com pureza ruim, você vai ter uma queda de tensão absurda, porque ele vai esquentar muito. Então toda a energia química que era para ser convertida em elétrica virou calor, né, professor? E é o que a gente não quer. Então essa resistência interna, ela tem esse joguete. Deu para entender? Então, num gerador ideal, não existe resistência interna. Os materiais são perfeitos, professor. E aí não aquece nada, não. Toda a energia química foi 100% convertida em elétrica. Foi. Tá? Bom, vamos lá. Então, o sentido convencional é esse, do polo positivo para o negativo. Em sala de aula, eu costumo dizer para os alunos que isso não faz diferença nenhuma. Tá? E dependendo do nível que você esteja estudando, nem se fala nisso. Porque é como, assim, é uma analogia, tá? É uma analogia. Se você fala assim, se eu falo para você assim, gente, 2 vezes 3 é igual a 6. Fala, professor, 2 vezes 3 é 6. Beleza. 3 vezes 2 é quanto? Professor, é 6 também, né, cara? Pois é. Existe alguma diferença se eu faço 2 vezes 2 vezes 2? Não, professor. Já entendi, Davi, cara. Tanto faz se eu estou indo com a corrente para lá ou para cá. Sim. O que muda é que, de um jeito,
que é o jeito adotado pela física, fica mais fácil de entender os fenômenos e do outro jeito fica não tão fácil. Como eu falei para vocês, dependendo do nível, isso aí vai ser indiferente, tá? Bom, mas para vocês que estão no ensino médio, assim facilita entender muitas coisas, tá bom? Bem, logo dentro do gerador, o sentido da corrente elétrica é do polo negativo para o polo positivo. Aí botei aqui um gráfico que representa justamente tudo que a gente viu na aula de hoje acerca de um gerador real, tá? Aqui é o sentido da corrente elétrica, entrou aqui pelo negativo, sai do positivo, né? Eu costumo dizer para os meus alunos em sala que o gerador entrega as cargas elétricas no potencial mais elevado e recupera, né? Pega essas cargas elétricas no potencial menos elevado. É como se elas estivessem descarregadas, passassem pelo gerador e saíssem carregadas. Descarregam, passam pelo gerador e saem carregadas. E assim fica fácil de você lembrar que ela tem que sair do potencial mais elevado, supercarregada, ela sai lá de cima, né, professor? Isso, do positivo. E vai, perde, e depois entra no negativo, descarregadinha e recebe energia de novo. Então assim fica fácil de você fazer uma analogia, mais ou menos, com o que é para ser entendido dessa matéria, tá? Conforme eu disse para vocês, o sentido real é o contrário, mas isso não interfere em nada, tanto nos cálculos como nos conceitos, tá bom? Bom, então saiu daqui do positivo, foi embora, entrou pelo negativo. Beleza, aqui está a resistência interna do bicho. Faltou botar o Ezinho ali. Onde é que eu vou botar? Vou botar aqui assim, vai ficar meio, né? Mas tá bom, dá para entender. Então, aqui é a força eletromotriz, aqui é a sua resistência interna. Vejam, quando a carga elétrica entra no gerador, ela tem um aumento no seu potencial. Dá, professor? Isso, ela vai ter um aumento no seu potencial. Beleza. Depois, devido à resistência interna do gerador, ela vai ter uma queda no seu potencial. Vai. Então, isso aqui é o que o gerador vai te mostrar e você vai conseguir identificar com a ajuda de um multímetro e vai estar escrito na embalagem quantos volts ele tem, qual a sua DDP, qual a DDP que ele fornece, tá? Quando não percorrido por corrente elétrica nenhuma. Quando em funcionamento, terá uma queda de tensão que vai cair para U. Esse valor de U vai ser sempre menor que né, professor? Isso. Quanto pior for esse valor, ou seja, quanto maior for esse valor aqui, pior, professor, pior. Porque aí esse U aqui cai muito e o E fica muito diferente do U, tá? Então tá aqui o U, que é a nossa queda de tensão, que é o que acontece quando ele passa pela resistência. E é isso aqui que vai ter disponível para o meu circuito, e não esse valor aqui. Pegou a visão? Printa essa tela aí, que eu vou fazer o experimento para vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou usando a câmera do celular para filmar esse circuito aqui, tá? Pode ser que a iluminação fique mais escuro, mas eu acho que vai dar para ver direitinho, tá? Aqui em cima nós temos um voltímetro, tá legal? E aqui embaixo temos um amperímetro. Então, temos os dois multímetros. O de cima está se comportando como voltímetro, o de baixo está se comportando como amperímetro. O de baixo está ligado nesses dois terminais e o de cima está aqui na minha mão, tá legal? Esse circuito tem muitas coisas, é um circuito didático para se explicar muitas coisas, então eu preciso que vocês foquem apenas na parte que eu estou falando, senão você se dispersa e acaba deixando passar informações importantes, beleza? Aqui nós temos duas pilhas, estou vendo, sou positivo, negativo, sim. Essas duas pilhas aqui, cada uma delas tem 1,5 volts, tá? Essas duas pilhas estão ligadas em série. O que isso significa? Significa que eu ligo o polo positivo de uma com o negativo da outra. Quando eu faço isso, eu somo as duas DDPs delas. Como cada uma tem 1,5 volt, vai ter aqui aproximadamente 3 volts somando as duas. Não fiquem assustados com isso, vocês vão ver isso mais adiante, tá? Em associação de geradores. Por hora, só quero que vocês saibam que as duas ligadas assim, positivo de um, negativo da outra, me dá uma associação em série que vai ser igual à soma das duas, tá? Se eu botasse 3, seria a soma das 3 e assim por diante. Beleza? Bom, então vamos botar o nosso voltímetro nos terminais. Nos terminais da onde? Das duas. Se eu botar aqui, por exemplo, só na primeira,
Só na primeira. Você vai ver ali, ó, aproximadamente 1,5. Tá vendo? Esse sinal de menos é porque eu estou colocando o contrário. Internacionalmente, o vermelho é o positivo e o preto é o negativo, tá? Vai dar a mesma coisa, só que agora não vai ficar negativo, tá bom? Se eu fizer isso na outra, beleza, você vai ver que também dá 1,5. Aproximadamente, né, professor? Isso. Isso, pessoal, é a força eletromotriz. É a TDP, tá? A FEM, a força eletromotriz. A DDP que elas têm quando não estão em funcionamento, quando não são percorridas por corrente elétrica alguma. Tá legal? Bom, se eu colocar o meu voltímetro, então, nesses dois pontos, tem que dar aproximadamente 3, né, professor? Isso. Beleza. Agora, eu vou ligar aqui essa chave e quando eu ligar, essa lâmpada vai acender. Vai acender com brilho fraco, mas vai acender. Porque essa lâmpada é para ser ligada em 6 volts. E aqui eu só tenho 3. Não tem problema. Vai ficar fraquinho, mas vocês vão ver, tá? Então, tá aqui. Acendeu a lâmpada, né, professor? Isso, um brilhozinho fraco, mas ela acendeu. Então, agora ele está em funcionamento. Agora, isso é um gerador real, né, professor? Isso, agora, a TTP que eu vou ter aqui não vai ser a mesma que eu tinha antes. Não, pessoal. Agora, a DDP que você vai ter aqui vai ser menor. E como vocês podem ver, a corrente elétrica que está passando é aproximadamente 0,3. Tá vendo aqui? Tô vendo, professor. Então, quando eu botar aqui nos terminais agora, isso... Ah, tá, ao contrário. Isso não vai dar 3 volts, né, professor? Não, vai dar um valor um pouquinho menor. 2,55. Então, 2,55 é a DDP que eu tenho disponível para alimentar essa lâmpada aqui. 2,55 é o U, é a tensão U, é a DDP-U disponível para o circuito. Diferente da força eletromotriz, da qual a gente mediu antes, tá? Então, essa queda de tensão, ela acontece por causa da resistência interna dessa pilha. Veja que o U era 3, vou botar 2,5, tá? O U era 2,5 e o E era 3. Na aula que vem, e a gente sabe a corrente elétrica que está passando aqui, na aula que vem, eu vou ensinar para vocês, sabendo quanto vale o E, sabendo quanto vale o U, e sabendo a corrente elétrica que está atravessando o gerador, tem como determinar qual é a sua resistência interna através de uma equação chamada equação do gerador. Tá legal? Beleza, pessoal, eu volto para cá então só para fechar essa aula, pedir um like no vídeo aí, pedir para você se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar essa aula. Se você acha que pode ajudar aquele amigo, aquela amiga que está se preparando aí para algum concurso, tá legal? Vai precisar desse conteúdo. A gente se vê na aula de número 3. Tchau, tchau.